Olá, esse vídeo eu gostaria de falar sobre igrejas de parede preta e sobre os coaches. E também gostaria de falar sobre os falsos profetas, que nesse período tem acontecido muito em muitas igrejas neopentecostais, muitos profetas, e eu diria falsos profetas. Então eu gostaria de falar nesse vídeo sobre esses dois assuntos. Bem, primeiramente eu gostaria de falar sobre os líderes de igreja de paredes pretas, chamados, né? Ou igrejas de paredes pretas e coaches. Muito bem. Para introduzir isso, alguém pode perguntar por que uma crítica a igrejas de paredes pretas? Afinal de contas, Deus não habita em templos humanos. A parede pode ter qualquer cor. No entanto, quando se fala em paredes pretas, igrejas de paredes pretas, não se fala da parede em si. É claro, não se fala da parede em si, mas as características dos líderes que estão nessas igrejas de parede preta. É como a maçonaria. A maçonaria ela tem um padrão das suas lojas e, claro, que quando se vê aquele padrão, sabe-se que todos os membros ali são membros da maçonaria e tem a sua prática maçônica. Também algumas igrejas têm um padrão, como a ICB, a Igreja Cristã no Brasil. Então, quando as pessoas veem aquele padrão de construção, então as pessoas sabem como aquelas pessoas creem. E a mesma forma, a igreja de parede preta, os líderes têm as mesmas características. Quais são essas características? Vejam, primeiramente, eles não colocam Cristo no centro das suas pregações, mas o homem, o ser humano. O ser humano é o centro. E geralmente eles falam que temos a mesma importância que Cristo. É claro que isso não se pode generalizar. Mas a tendência, alguns falam literalmente isso, que nós temos a mesma importância que Cristo. Mas, embora que alguns neguem isso, mas dá a entender exatamente esse absurdo que nós temos a mesma importância que Cristo. Claro que se o homem está no centro, então ele vai querer valorizar. Que os nossos sonhos serão realizados por Deus, basta você sonhar, né? David Leonardo fala isso claramente, que basta você sonhar que Deus vai fazer tudo o que está no seu coração. O que vale para esses líderes de igreja de parede preta é a prosperidade. Todos os textos bíblicos são direcionados exatamente para a vitória, sucesso, dinheiro e lucro. Ou seja, a vitória para eles é exatamente você ter condições financeiras, você estar por cima, você ser uma pessoa que tenha dinheiro, você que tenha lucro, você seja uma pessoa próspera. Essa é a vitória dessas igrejas, dessas doutrinas. E, ao mesmo tempo, eles blindam os seus membros para não criticarem, dizendo, olha, se vocês falarem alguma coisa, vocês estão indo contra o ungido do Senhor. Não falem nada. Não falem porque isso é fofoca. Não critiquem. Não, se alguns falarem contra, isso é fofoca. Isso vai de encontro ao ungido do Senhor. É Deus que está me direcionando. Eu sou ungido. Eu sou alguém que foi colocado por Deus e ninguém pode falar porque está indo contra o ungido do Senhor. Muito bem.
Dito isso, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre essas doutrinas. O que a Bíblia fala sobre isso? Primeiramente, vamos ver o ensinamento de Jesus sobre algumas perguntas. Por exemplo, por que essas igrejas têm tantos adeptos? Por que essas igrejas têm tantos membros? Por que essas igrejas facilmente, ou esses coaches, ou esses pastores coaches, eles têm milhões de seguidores, tanto nas redes sociais como também em igrejas. Por quê? Vejam o que Jesus falou em Mateus 7,13. Mateus 7,13, nós vamos ver aqui que Jesus disse o seguinte, olha, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vejam o que Jesus está dizendo, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que leva à perdição. Ah, professor, você está dizendo que essas pessoas estão indo para a perdição? Muitas estão ali, como aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus no capítulo 6 de João, e que Jesus deixou claro que eles não estavam seguindo por causa da pessoa dele, mas porque eles estavam com fome e eles queriam pão. Não nem por causa dos sinais, nem por causa de Jesus, mas porque eles queriam pão, eles foram saciados. Jesus tinha multiplicado os pães e eles estavam seguindo Jesus. Quando Jesus começou a dizer que ele é o pão da vida e ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, não foi Moisés que deu o pão do céu, então eles começaram a se frustrar, e até mesmo os discípulos, alguns discípulos de Jesus se frustraram, a ponto de ficarem apenas 12. Então, o caminho da cruz é apertado, poucos entram. Poucos entram porque poucos querem saber da verdadeira mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? É que muitas vezes nós vamos estar passando necessidade, muitas vezes não vai ter uma situação agradável, mas mesmo assim Deus está conosco, mesmo assim a cruz é uma mensagem de renúncia. A cruz é uma mensagem de renúncia e não de prosperidade. Então, Jesus deixou claro. O apóstolo Paulo, no caso, nos ordena que nos afastemos desses líderes, como diz aqui em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 e verso... Romanos capítulo 16, vou colocar aqui, que diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisão e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Aí ele explica aqui, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Preste atenção, eles não servem ao Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Paulo diz que nós devemos nos afastar desses líderes, nos afastar dessas pessoas que com suaves palavras enganam o coração dos incautos. Eles não servem a Cristo, mas o seu próprio ventre. Grave essa expressão, ventre. Koilia, a palavra grega koilia, que é o ventre. Que Paulo diz que eles querem satisfazer o seu ventre, o seu ego. Naquela época conhecia-se como o centro das emoções, o ventre. Eles querem satisfazer o seu próprio ventre e não a Cristo. E Paulo diz, afaste-se deles. Então, quando esses líderes disserem, mas vocês estão indo contra o ungido do Senhor, não, se tem uma base bíblica para nós nos afastarmos de uma determinada igreja, é a doutrina.
São os que os líderes pregam. A Bíblia nos orienta disso, nos orienta isso. Depois, vejam que Cristo nos oferece de graça o sofrimento por causa dele. Vejam o que diz Filipenses 1:28. Filipenses 1:28 diz o seguinte, olha: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vejam bem que Paulo, quando escreveu essa epístola, estava preso. E é considerada a epístola da alegria, porque Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, tende prazer, seria a palavra no original, né? Haire, ou o verbo hairo, que é ter prazer, alegrai-vos no Senhor. E Paulo então diz que eles tiveram a graça de padecer por Cristo, mas havia alguns que Paulo chamou de adversários, aqueles que vão contra, que estavam pregando o contrário, que até mesmo contra o próprio Paulo que estava preso. Olha só o que Paulo falou ainda na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, verso 18. Paulo diz o seguinte, verso 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Gravaram o que eu disse para vocês, é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Vejam que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Agora, que interessante. Paulo está falando para a igreja que havia alguns que pregavam. Vejam o que diz o texto. Que, pois muitos andam entre nós. Eles estão entre nós, que são considerados por Paulo como inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. Eles querem satisfazer a si mesmo. E eles vejam, a glória deles é a sua infâmia, só se preocupam com coisas terrenas. Esses são os coaches. Esses são os pastores de igreja parede preta, né? Vejam o que diz a igreja de Pérgamo, que Jesus falou sobre a chamada doutrina de Balaão. Em Apocalipse 2, 14 e 15, que diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque armas ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vejam que interessante. A doutrina de Balaão, o que aconteceu com Balaão? Balaão era um profeta, mas era um profeta mercenário. Balaão queria falar as coisas que agradasse a Balaque, porque ele amava os prêmios de Balaque. Então ele queria amaldiçoar o povo de Israel e Deus não permitiu. Essa é a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão são aqueles que querem falar as coisas que as pessoas querem ouvir e não que está realmente interpretado na Bíblia. Eles pegam textos e interpretam a seu bel prazer para falar coisas agradáveis, para dizer que você é querido por Deus e por isso você vai ter tudo o que você desejar. Você não vai sofrer, você vai ser uma pessoa próspera. Mas a Bíblia não garante isso para aqueles que servem a Cristo. Isso também não significa que você vai ter que ser pobre, que você vai ter que ser miserável, que você não vai ter condições de ter coisas boas. Não é isso. Mas que nós devemos estar preparados para acontecer isso, porque prosperidade não é característica de cristão.
Existem pessoas ímpias, pessoas terríveis, que são muito prósperas. O homem mais rico do mundo é ateu, é satanista, né? Elon Musk. Então, não significa isso, não significa isso. O que precisamos ver é Cristo, Cristo como centro. Muito bem. Falando sobre a igreja de paredes pretas, nós vamos falar dos falsos profetas. Primeira coisa, para introduzir esse assunto, eu tenho que dizer que eu não sou cessacionista. O que é o cessacionista? É aqueles que creem que os dons já cessaram, só foram para os apóstolos. Eu não sou cessacionista. Eu creio que a Bíblia dá boa base para afirmar que os dons ainda são para hoje e que existe o dom de profecia. Sim, eu creio. No entanto, nós precisamos nos basear na palavra de Deus sobre os dons. E se é por isso que nos baseamos, por isso que cremos, se cremos que os dons são para hoje, precisamos nos basear na palavra de Deus. E as características desses profetas, que ultimamente tem adolescentes, crianças, porque agora virou, vamos dizer assim, algumas igrejas viraram casa da mãe Joana, né? Então os falsos profetas atuais, eles têm a mesma característica. Eles falam a pessoas específicas, chamando pelo nome, dizendo CPF, nome de placa de carro, nomes de parentes, que facilmente se sabe isso pelas redes sociais e por aplicativos. Se você colocar num aplicativo, tem aplicativo que dá tudo que você colocou na internet. Então, facilmente as pessoas sabem por aplicativos ou por redes sociais. O que a Bíblia fala sobre isso agora? Vejam bem, a Bíblia deixa claro que as profecias precisam ser julgadas. Precisam ser julgadas. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Vejam bem, Paulo está falando exatamente à igreja de Corinto, que era uma igreja carnal, uma igreja, ou seja, uma igreja que tinha muita imaturidade, uma igreja envolvida em vários pecados, e era uma igreja, vamos dizer assim, carismática, com os dons, né? E Paulo, então, escreveu essa epístola para normatizar, para colocar ordem. E aí o apóstolo Paulo fala sobre, no capítulo 14, fala sobre os profetas. Quanto aos profetas, ele afirma, olha, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Os outros julguem. Bem, queridos, se há a necessidade de julgar, vamos usar a lógica. Se há a necessidade de julgar, isso significa que o dom de profecia é algo que deveria ser uma exceção e não uma regra para o culto. É algo que quando Deus quer falar de uma forma extraordinária e por isso é necessário o julgamento. Por que é necessário o julgamento? Porque os espíritos, os demônios também enganam e podem agir também. Nós vemos base para isso em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, vamos colocar 1 João capítulo 4, verso 1, que diz assim, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, notem que o apóstolo João, ele está dizendo para nós não darmos créditos a muitos espíritos, a qualquer espírito. Provai os espíritos, porque muitos falsos profetas. Vejam que ele relacionou os espíritos com os falsos profetas. Agora, como você vai saber que é um falso profeta?
Então, o apóstolo João deu uma base doutrinária. Significa que a profecia, ela precisa ser analisada, ela precisa ser julgada. A profecia precisa ser, quando houver profecia, é necessário que a igreja esteja em profunda atenção, em profundo discernimento, com os líderes da igreja, com os presbíteros da igreja, se houver, que geralmente essas igrejas não têm isso, né? Geralmente é só o pastor, ele é o chefe de tudo, ele é o profeta, e às vezes os pastores que são incautos, são pastores que não estudam, não conhecem a Bíblia, chamam esses pregadores que são esses profetas. E aí então, esses profetas, eles falam como se como se Deus naquele momento falasse com cada pessoa. Deus naquele momento tivesse um oráculo e aquele profeta falasse com cada pessoa. Mas a Bíblia deixa claro que não é esse a metodologia de Deus. Paulo fala a Timóteo que pregasse a palavra, prega a palavra de Deus é o meio seguro que Deus fala à sua igreja. A palavra de Deus, ela, como Paulo diz, que toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, ela é útil para a educação na justiça, ela é útil para habilitar o servo de Deus para toda boa obra. Então, não é a profecia é algo que é dado de uma forma específica e extraordinária. E o apóstolo Paulo deixou claro quando falou para Timóteo, né, aqui impor as mãos sobre ele e através de profecia. Mas ali era algo especial, algo específico. Paulo também recebeu, né, uma palavra profética que sobre o seu cinto, que ele ia ser preso. Ou seja, era algo extraordinário, não uma regra na igreja a ponto das pessoas tentarem ouvir Deus através da profecia, chamarem esses profetas, essas profetisas para falarem da palavra de Deus. Agora vejam bem o perigo da profecia como uma regra no culto. Em Apocalipse 2:20, a Bíblia fala de uma profetisa, né? Quando Jesus fala à igreja de Tiatira, no verso 20, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só, havia uma mulher que se auto-intitulava profetisa na igreja de Tiatira, e ela levava as suas profecias aos membros das igrejas a comerem as coisas sacrificadas nos ídolos, lá onde os ídolos eram adorados. E claro que lá havia as prostitutas cultuais, havia as orgias dos deuses, e eles eram levados para isso. Por quê? Porque eles consideravam essa mulher uma profetisa, e tudo que ela falava era algo vindo de Deus. Jesus estava exatamente indo contra essas profecias, indo contra as igrejas que tinham como base essa profecia. Agora, alguém pode dizer, porque ela é uma falsa profetisa, Jesus estava falando contra isso. Mas como é que você sabe que aquele que está profetizando não está te levando para um caminho de dependência de profecias e não para a palavra de Deus? E está enganando através de aplicativos, através de redes sociais, para que eles sejam chamados e para que eles possam ter uma primazia de oráculo. Então, a profecia precisa ser julgada, a profecia precisa ser analisada, ela precisa ser um meio extraordinário de Deus e não uma regra no culto, onde alguém pode dizer, ali é um profeta. Aliás, não existem mais profetas no nosso dia.
não existe mais apóstolos nem profetas. Esse nome, apóstolos e profetas, eram somente aqueles que tinham testemunho de Jesus, aqueles que viram a Jesus e que tinham autoridade de ensinar a palavra de Deus como autoridade e de escrever a palavra de Deus. Então, não existe mais profetas, não existe mais aquelas pessoas ali, vai um profeta, uma profetisa, não existe mais isso. Existem pessoas que podem ter o dom de profecia, mas essas devem ser julgadas, as profecias precisam ser julgadas e analisadas, porque enganoso é o coração do homem. Então, que Deus abençoe a sua vida. Amém.